Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Estamos hoje com a doutora Vanessa Vida, médica. Vamos fazer a apresentação dela. E a doutora Luana Karamalak, nutricionista. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Tudo jóia. Vanessa, poderia falar um pouquinho sobre, inicialmente, para você se apresentar, né? A sua formação, o seu caminho dentro da medicina e também a questão, depois a gente aborda mais como você chegou na medicina integrativa e tudo, todos os cursos que você tem feito aí em prol da saúde dos seus pacientes. Boa tarde, eu sou a doutora Vanessa Vida, sou formada na Uniderp como médica desde 2014, então sou formada há 10 anos. E eu ingressei na área da integrativa como porta de entrada, foi a minha pós-graduação em endocrinologia. Eu comecei a trabalhar na área de endócrino. E aí o que me despertou a vontade de aprofundar mais em conhecimento, né, em saúde, na saúde preventiva, na medicina integrativa, foi justamente porque eu ficava muito bloqueada nas minhas condutas, levando em consideração apenas a endocrinologia, porque a endocrinologia na faculdade é convencional, né, na faculdade que eu fiz, é muito conservadora, né? O tratamento conservador. Então, é uma medicina conservadora, onde a gente foca somente a doença e não vai em busca de um todo, né? E a medicina integrativa, ela aborda o paciente num todo. Então, a gente busca a base, a gente busca o porquê daqueles problemas, o porquê daquelas doenças e trata visando a prevenção de outras doenças, né? E não somente esperar ficar doente para tratar o paciente. Exato. Acho que a Luana também pode falar um pouco sobre isso, né? Parece que tem alguma coincidência em relação ao que você teve na graduação de nutrição também, que a gente já conversou algumas vezes. Poderia falar também um pouco sobre essa diferença, que a gente sai da faculdade muitas vezes cru, né? Parece que foi aquilo, a graduação é só um start, que você tem que buscar novos conhecimentos, que falta algo sempre, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a Vanessa por estar aqui com a gente. Eu admiro muito ela como pessoa, como profissional. Eu sei do empenho dela, sei que ela trabalha com muito amor no que ela faz, que ela leva isso como uma missão de vida, né? E o quanto isso impacta positivamente na vida dos pacientes dela. Então, primeiramente, agradecer você por estar aqui, por ter aceitado o convite. Obrigada eu pela oportunidade. E é isso que você falou, né? Assim como ela, quando eu estava na minha graduação na faculdade, eu achava tudo muito engessado. E eu sempre pensava assim, gente, não pode ser só isso. Não pode ser só um cálculo de dieta. Isso é vazio, né? Nutrição é muito mais do que só você fazer um cálculo de dieta e dar lá para o paciente, tchau. Então, era mais ou menos isso. É você falar, poxa, mas espera aí. De acordo com o que o paciente comer, isso vai impactar na saúde mental dele. Isso vai impactar numa doença se ele tiver. Ou pode ajudar a prevenir uma doença futura. Porque o nutricionista, por muitos e muitos anos, hoje isso está mudando, ele era visto como um emagrecedor. Né? As pessoas só iam no nutricionista, o nutricionista fazer dieta para emagrecer. Era só. É como se só servisse para isso mesmo. Né? E hoje a gente sabe que não. Tem várias áreas de atuação, a nutrição clínica, a nutrição esportiva, enfim. E aí dentro dessa área integrativa, né, os nutricionistas também se especializando. Né? Por exemplo, a minha maior atuação é na área de saúde da mulher hoje em dia. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a Vá teve também na faculdade dela. E eu queria te perguntar se você, né, como Vanessa, se você teve alguma experiência pessoal, se você passou por alguma situação que você falasse assim, gente, não pode ser que eu vou ficar aqui, sei lá, tomando remédio. Ou se você teve alguma experiência com algum familiar seu, alguma coisa que você falou, cara, eu preciso ir além, sabe? Eu não quero só ficar dando remédio para sintoma. Antes de eu começar endócrino, eu comecei a fazer dermato. Olha, sério, eu não sabia. E medicina estética. Só que, por exemplo, quando chegava um paciente com resistência insulínica, que aí a gente via, né, o escurecimento das regiões que a gente sabe que... e aí tava aquele melasma, no caso, ou não? O melasma outro tipo também é um problema que precisa ser tratado de dentro para fora. E não é só o creminho que vai resolver, nem o laser. É só peeling, esfoliar, que o pessoal faz, creme e nada de tratar parte hormonal. Isso mesmo. Então, no caso...
No caso da dermato, eu comecei a me incomodar, porque aí, por exemplo, chegava um paciente igual para ir com resistência insulínica, né? Escurecimento, assim. Aí o pessoal ali querendo tratar aquela mancha, eu queria falar, gente, eu queria falar sobre o porquê daquilo ali, da clínica. Então, eu ficava muito bloqueada só na estética, Eu falei, ai, não, eu não tô me identificando com isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer endócrino. Aí eu fui para endócrino. Tradicional. A tradicional, né? Então, a endócrino tradicional. E aí eu queria falar sobre hormônios. Eu queria falar sobre hormônio, eu queria falar sobre testosterona, eu queria falar sobre todos os hormônios. E toda vez que eu abria a boca para falar, eu era bloqueada. Eu era, não é isso, não pode. É como se eu estivesse falando um absurdo, sabe? E isso começou a me gerar uma frustração. Eu falei assim, eu não tô me encaixando, não tô aqui. Então, aí eu terminei a endócrino e falei assim, eu tenho que buscar mais. Que foi aí que eu conheci o Dr. Ítalo Rachid, comecei a acompanhar ele. E me encantei pelo método da medicina integrativa, me encantei pelo quanto a gente pode proporcionar qualidade de vida e saúde para o paciente, sabe? E assim, principalmente porque eram todas as áreas juntos. Então, tem especialistas de todas as áreas. Desde um cardiologista, anestésico, todas as especialidades junto, e cada um consegue trabalhar a medicina integrativa na sua área, consegue, sabe? Então, não foi em relação a algum caso que eu passei, mas foi comigo mesmo, as frustrações que foram geradas a mim. Clínicas, né? Por eu não conseguir abordar o meu paciente como um todo, sabe? Muito a legal. gente até fala, né, sempre que a medicina integrativa ela não é uma especialidade, mas ela é uma forma de entendimento, né? De tratar, um né? conceito, Uma uma visão de como tratar, justamente por isso, porque ela une várias especialidades. De integrar as especialidades. Une vários especialistas profissionais de diversas áreas para empregar isso em prol da saúde do paciente e não só em prol da doença, né? É o que a gente sempre fala, é tentar abordar de forma preventiva. Né, tentar, principalmente com exames, a questão da dieta, né? A gente sempre aborda isso aqui nos episódios. E hoje eu gostaria de falar de uma polêmica, porque... Não tem como não falar, né, gente? Então, vamos aproveitar, né, a presença da doutora Vanessa para falar sobre, além vamos abordar também a reposição hormonal, mas sobre os implantes hormonais, doutora. E o que está dando que falar nas redes sociais, a gente comentou também em off. Nos bastidores. Nos bastidores você já se posicionou publicamente, Sim. então é importante a gente estar falando, né? E primeiro falar sobre o que para os nossos, para quem está assistindo a gente, o que é o implante hormonal, há quantos anos, não é uma novidade, né? É uma terapia que já é usada há décadas, porém, da forma como tem sido colocado, né? Como chamou a atenção nos últimos dias no noticiário, é importante, primeiro a gente falar sobre o que as indicações e depois o porquê de tanta polêmica, né? Qual é o grande X da questão em relação a essa forma de administração dos hormônios? Eu acho que para começar, né, falar que hormônio é vida, né? A reposição hormonal, a gente pode chamar assim, né? São de hormônios bioidênticos, é aquilo que o seu corpo está produzindo. Então, se o seu médico, que for especializado, capacitado, né, para fazer isso, habilitado, ele vai repor de acordo com a sua deficiência, assim como uma deficiência nutricional. Né? A gente não tem que repor uma vitamina, um nutriente. Hormônio bioidêntico é a mesma coisa. Então, eu acho que essa diferença, né, do bioidêntico para o sintético é importante, porque às vezes quem está assistindo não sabe. Né? Muitas mulheres ainda tomando pílula anticoncepcional, achando que é a mesma coisa e não é. Né? Então, acho que começar a explicar por aí o porquê da importância dos hormônios, e aí a gente chega nos implantes, né? Que às vezes a gente gosta de chamar a atenção, né, dos espectadores, né, para o pessoal continuar assistindo o episódio, né? Então eu falei, vou falar da polêmica, já vem a polêmica, mas vamos falar então, começar com a parte da reposição, questão hormonal, né? O que ela pode fazer de benefício para os pacientes, né, para todos nós, e também quais as indicações, né? Só para quem está na menopausa, só para quem está na andropausa, né? Ou não.
existe uma forma de utilização preventiva. Muitas pessoas ainda acham que o hormônio é bomba. Né? Eu ainda escuto muito isso. Ah, o hormônio é bomba. Uma bomba com reposição hormonal. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver. Eu tinha um preconceitozinho quando falamos Você? de... Você é um novo ser. Ele é um novo ser. Você viu que... Eu comecei a baixar a guarda. Falei, gelzinho, vamos testar. Esse homem, ele é outro emocionalmente. Você não tá entendendo. Agora você Ele é um outro vida, homem. Não é? Exato. Esse cara sou eu. Aproveitando a deixa é vida. Hormônio é vida. Exato. Então, assim, eu acho que para começar, os hormônios, eles trabalham a favor da vida, né? O hormônio é vida. Então, a gente começa a morrer porque nossos hormônios vão acabando. Então, é um tabu essa questão de uso de hormônio, até mesmo por causa do hormônio antigamente, né? Por exemplo... Sintético, né? As mulheres na menopausa, elas utilizavam um hormônio sintético para reposição hormonal, que depois foram descobertos vários casos de câncer de útero, né? Por causa do uso desse hormônio, que vinha lá da urina da égua, então algo totalmente nada humano, totalmente sintético, mas hoje não, a gente trabalha com os hormônios bioidênticos, né? Então, a reposição hormonal, ela é mais do que necessária, é terapêutica, é tratamento, a gente precisa dos hormônios para viver, é essa a questão. Então, os maiores beneficiados em questão de, no caso das mulheres, nós temos as mulheres no climatério, né, as mulheres na menopausa, as mulheres com endometriose, então com doenças que precisam de recursos como a gestrinona. A gestrinona não é um hormônio bioidêntico. A gestrinona é um remédio. É um remédio que foi criado para tratar afecções ginecológicas. E dessas mulheres que sofrem muito, como mulheres que têm endometriose, miomatose, que não conseguem o controle e o tratamento da doença apenas com gelzinho ou com via oral. Então, esses são os mais beneficiados, né? Com o uso do implante de gestrinona, que chamam de chip da beleza. E não é chip da beleza. O que são os implantes hormonais? Os implantes hormonais nada mais é do que um veículo de administração de hormônios, né? O problema é que eles estão proibindo, colocando tudo dentro de uma mesma sacola, considerando todo mundo igual, estão proibindo todos os médicos, estão vetando o direito de exercer a nossa função em prol da saúde por causa dos más prescritores. Nós temos maus profissionais em todas as áreas. Todas. Nós temos péssimos advogados, nós temos péssimos dentistas, nós temos péssimos médicos, nós temos péssimos profissionais em qualquer área. Então, estes precisam ser bloqueados, estes precisam ser investigados. Eu acho que a Anvisa tem que ficar em cima, sim. Fiscalização tem que existir, sim, né? Então, gerou esse problema em relação à administração dos hormônios com quem? Quem utiliza hormônio para fins estéticos. Né? E hormônio não é para fins estéticos. A estética é uma consequência, né? O hormônio é para tratamento, é para reposição, é tratamento. Então, agora, infelizmente, é um desfavor à saúde essa situação, né? E os mais prejudicados são os próprios pacientes, né? Então... até a gente estava falando também um pouquinho antes, e é importante a gente ressaltar isso. Qual, às vezes, é a dificuldade em tentar administrar apenas pelo gel ou via oral, né? Via oral é utilizado também. Quais seriam as formas alternativas aos implantes hormonais e quais as dificuldades, às vezes, o que esses pacientes, às vezes, têm de dificuldade de absorção? Queria que você falasse um pouquinho sobre as formas de administração e por que, em alguns casos, não surte o mesmo efeito. Então, nós temos o implante é uma via de administração, nós temos as outras, o transdérmico, o gelzinho, né, que você falou. Gelzinho. Via oral. Que é o gelzinho. O gel, o via oral, né, o sublingual, onde a gente tem absorção aí, com barreira, que é a pele. Então, por exemplo, o gel, muitas vezes não funciona. Eu tenho várias pacientes que não conseguiam se beneficiar com o gel, no caso da menopausa. E com os implantes hormonais, a vida é outra. Então, por quê? Porque a pele ali é uma barreira. Então, você tem, vamos dizer, você passa no lugar, não passa no lugar certo, você transpira muito, tem pelo na região, a pele não está limpa, não espera secar. Então, cada coisinha dessa diminui
o grau de absorção. E a absorção já é baixa. É de 20%, 30% a absorção daquele gel ali. Então, qualquer situação dessa vai levar a uma absorção ainda menor, né? Outra coisa é o tempo. Quando a gente administra, por exemplo, via gel, não dá para comparar. Os implantes, a gente tem um pico de 30 dias. Com 30 dias... Para começar a fazer efeito? O pico do implante, para ele chegar nos níveis hormonais, no nível máximo ideal que ele atinge, é de 30 dias no máximo. Então, mulheres, geralmente, com 15 dias, elas já falam, doutora, já melhorei minha disposição, minha libido já melhorou, eu já não tenho mais ressecamento vaginal, já tô bem. Com 15, 20 dias, algumas que, igual eu falo, no máximo 30 dias tem que dar esse pique e você tem que sentir resposta. O gelzinho, as mulheres lá saem com tratamento, por exemplo, de 4 meses. Lá pelo 4º mês, ou do 3º ou 4º mês, que ela começa a ter uma melhora. Ela fala, doutora, tô melhor. Você vê no retorno, o paciente volta para você, e aí? Como é que você tá? Você tá pior, tá igual ou tá melhor? Doutora, tô melhor, mas pouco assim, muito pouco. Aí você compara ao dos implantes, o paciente fala assim, nossa, implante é vida, doutora. Minha vida é outra. E muito rápido, entendeu? Por causa a via oral. Via oral tem toda a passagem gástrica, intestinal, hepática. Então, nós temos efeitos colaterais que são mais esperados pelas outras vias, que não temos muitas vezes dos implantes, outros que temos mais mínimos, né, quando acontece. São vias diferentes, pode ser trabalhado. Tem hormônios que não podem ser trabalhados via oral, porque aumenta risco de algo, por exemplo, de trombose, ou risco cardíaco se eleva, como administrar estrogênio via oral numa paciente. Não se administra estrogênio via oral jamais, somente por gel ou implante. Não se faz injetável também. A testosterona injetável, sintética, né? Então, testosterona que todo mundo conhece, Deposteron, Durateston, né? Que são, não, na verdade, não é a testosterona em si, são medicações sintéticas. Vão trazer efeitos colaterais ali que nos implantes o paciente não tem. Então, e agora? Com a proibição dos implantes, como é que vai fazer? A gente vai ter que voltar para o método normal, que era antes. E como você perguntou, os implantes não tem nada de novo, gente. Os implantes já têm mais de 50 anos. O Brasil está sofrendo, como em tudo, um retrocesso aí na saúde. É como lá fora, não sei se... na parte de regulamentação, Europa, Estados Unidos, eles têm regulamentação parecida? Como poderia... Você sabe informar como que é feito ou não? É tudo basicamente em termos a mesma coisa. Big Pharma, como que funciona lá fora? Não, do que eu sei, que os implantes já há mais de 50 anos, eles são trabalhados lá na Inglaterra, Estados Unidos, muitos Europa. Estudos vêm de lá, né? Muitos estudos vêm de lá. Da segurança dos implantes. Exatamente. Então, tudo com comprovação científica, tudo baseado em ciência, né? Então, eles estão 1000 anos na nossa frente. Se é medicina baseada em evidência que querem, né? Temos, não é? Né? Exato. Então, até... eu estava lendo, né, uns artigos, o pessoal comentando que os implantes hormonais sendo liberados para atendimento público para mulheres que têm da gestrinona. Os implantes de gestrinona foram liberados pela Anvisa e na Europa para acompanhamento do setor público. Então, para poder dar essa oportunidade de tratamento, essa terapêutica para essas pacientes. Vê a importância disso, né? Só que o Brasil, como em tudo, ele é super atrasado e a gente só perde, né? É igual esses dias a gente estava falando um podcast sobre ozonioterapia, né? Na parte de medicina ainda vedado, é condenado. Sendo que em muitos países é feito saúde pública. Aqui tem a liberação na odontologia, mas via tópica, né? A via sistêmica mesmo, que a medicina poderia estar utilizando, no Brasil também mais um tabu, né? Que a gente tem em relação à ozonioterapia aqui no Brasil. E qual que é o grande problema também? É a questão da indústria farmacêutica, que você não consegue vencer isso. Então, ninguém vai proibir um anticoncepcional. Sim. Meninas muito jovens, de 15, 14, até menos, usando anticoncepcional.
E anticoncepcional é uma bomba. É uma castração, né, Vá? Trombose é uma castração. É uma castração a menina química. entra em menopausa química já muito isso jovem. Risco altíssimo de câncer de mama, de câncer de útero, de trombose, de infertilidade e não é proibido. As canetinhas emagrecedoras, elas não precisa de prescrição médica. Qualquer um pode ir na farmácia e comprar. Ah, me traz um Ozempic, me dá uma Saxenda, simplesmente pega, leva e usa. Por quê? Tinha que ser só sob prescrição médica. Esse é o tipo de medicamento que tem que ser utilizado com acompanhamento médico. A gente sabe as consequências dele se não for usado assim. Não é proibido, né? Então, a questão é a indústria farmacêutica que está vencendo. Quem que vai ganhar os royalties em cima, né? Quem vai ganhar? Ozônio, não é patenteado, né? Os hormônios bioidênticos. Né? Agora, por que os hormônios da farmácia não são proibidos? E nem precisam de receita. E nem precisam de receita. Ah, não, hormônio até precisa, né? Tipo, eu falo anticoncepcional, né? O Implanon que não é um hormônio. Liberado, né? O Implanon. Tem, acho que um implante hormonal o Implanon é um implante. O Implanon, ele é um anticoncepcional no implante. Implante. Mas é anticoncepcional também. Sintético. É sintético. Esse tá... Só é esse forma tá okay. de... Esse pode. Tá liberado, esse pode. Entendeu? Esse pode. Então, assim, não tem lógica, né? É só parar para pensar, para observar. E até um outro questionamento que a gente vê, né? Que é utilizado por quem é contra, é como funciona a liberação... do hormônio através do implante, né? Que eles falam, não pode, não tem como saber dosar, que vai durar 6 meses, como que o corpo vai reagir, cada corpo reage de um jeito. Então, muitos que são contra, eles falam isso, que não tem como calibrar como que é a liberação dessa dose. E você estava me falando uma forma que isso é controlado, assim como o Implanon, que é liberado também. Eles fizeram alguma forma para saber como aquilo seria liberado, né? Então, qual que seria a forma da liberação? Você falou sobre o pico, né? Como que ele funciona dentro do nosso organismo. Essa liberação do hormônio. Como que o nosso corpo, vamos dizer assim, sequestra ou captura o hormônio ali. Como que é feito esse processo? Então, os implantes hormonais, eles funcionam assim. Eles são colocados subcutâneo, na região da gordura ali, né? E subcutâneo mais superficial, quando são os implantes sinelásticos, a gente tem os pellets, que são como se fossem uns comprimidinhos, eles são absorvíveis e com o passar dos meses eles vão absorvendo totalmente no corpo, não é aquele que a gente precisa retirar. E nós temos os implantes de duração maior, um ano e 6 meses, a depender do implante, onde a gente precisa retirar depois, que eles são colocados como se fossem uns canudinhos de silicone. E aí vai liberando também com o passar do tempo ali, mas depois a gente tem que retirar aquele silicone que está sendo colocado ali. No caso dos implantes absorvíveis, a partir do momento que nós colocamos, cerca de 10 a 15 dias, forma um emaranhado de vasos sanguíneos em volta desses implantes. Conforme a tua frequência cardíaca e débito cardíaco, libera mais ou menos hormônio. Então, ele respeita exatamente a fisiologia natural sua. No momento que você está ágil ali, que a tua frequência cardíaca está maior, que você está ativo fazendo suas coisas, tua frequência cardíaca está maior, está passando mais sangue para aqueles implantes. Ele libera mais hormônio. No momento que você está repousando, dormindo, você vai estar com a frequência cardíaca baixinha, está precisando menos, ele vai liberar menos hormônio, porque está passando menos sangue para aqueles implantes, entendeu? Então, é assim que funciona a liberação. Nada é colocado por acaso ali. Então, tudo é calculado. A gente tem uma tabela onde ele mostra a liberação que acontece, né, no tempo, o tempo que ele age. Então, não é não tem como saber isso, não tem. São milhares de estudos em cima. E como eu disse, são mais de 50 anos de uso dos implantes hormonais. Então, não é uma coisa nova que surgiu e estão fazendo teste na humanidade para ver o que vai dar. Entendeu? Assim como muitas coisas, né? Assim como muitas coisas, exato. Tem coisas que liberam rapidinho, né? Rapidinho já tá aprovado, tá tudo certo, né? E outras coisas a gente realmente vê todas essas polêmicas, né? A gente não tem como falar que não são polêmicas vazias, Sim. Porque impacta na vida de muitos, né? Mas... E acho que principalmente nos pacientes, né? Porque igual a VAC tem bastante paciente que já usa, que já faz o uso, né? Como estão esses pacientes hoje, Vanessa? As minhas pacientes estão em desespero. Eu imagino.
Porque eu tô com uma lista lá que tá todo mundo atrás de E mim, agora? falando, E "Doutora, agora?" mas e agora? Eu não quero voltar, né? Porque eu trabalho já faz mais de 6 anos com os implantes hormonais. Então, muitas pacientes me acompanham desde... Eu comecei na área 2018? Comecei em 2018. 2017 para 2018, na área da integrativa. E aí, inicialmente, eu trabalhava a reposição normal, né? Que a gente usa só pelo gel ou via oral e tal. Então, essas pacientes que migraram para a via de implante hormonal, depois que experimenta essa via, não quer voltar para a tradicional. Não quer de jeito nenhum. E aí agora, nossa, mas doutora, como que vai ser agora e tudo mais? As meninas que têm, nossa, várias pacientes minhas com o uso da gestrinona, né? Que a gente conseguiu tratar a endometriose, que há anos passando de médico em médico e não resolve, sofrendo e tudo mais. Aí a gente foi lá, colocou o implante de gestrinona, acabou o sofrimento daquela mulher. E agora tá em desespero, porque vai fazer o quê? A gente tem que esperar, né? Até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse controle da endometriose, porque eu, assim, algumas colegas já me abordaram e falaram, você podia fazer um podcast só sobre endometriose. E tem pauta, hein? E assim, parece que é algo muito difícil realmente de tratar, aí eu vejo o pessoal que fala para tratar com DIU, né? Eu já vi essa abordagem, o Mirena, né? Então, assim, esse daí tá liberado também. Aí, assim, várias abordagens que voltar a tomar anticoncepcional, eu não sei se em alguns casos, mas geralmente com hormônios, mas como que funcionaria o tratamento da endometriose da forma que você enxerga? Você, da sua visão hoje em dia, óbvio que todo tratamento deve ser individualizado, né? Mas de uma maneira geral, como você tem abordado e tido sucesso no tratamento da endometriose, que é algo que aflige, assim, todo mundo que, quando começou a fazer, a ver eu divulgar episódios, né? Fala, e endometriose, vai ter um dia que vocês vão falar sobre, né? Acho que é importante, uma oportunidade boa para a gente falar sobre isso. A endometriose ela é uma doença inflamatória. Então, não é só a gestrinona é uma medicação que foi, né, desenvolvida e ela aborda essa afecção ginecológica que é a endometriose, nada mais é do que a proliferação desse endométrio fora do endométrio. Muitas vezes pode acontecer em qualquer região do corpo. Intestino, e essas mulheres muitas vezes têm que passar por uma cirurgia mutiladora, tirar parte do intestino, por exemplo, bexiga, enfim. Até no diafragma, né, Vã? Até no diafragma. Então, não somente com... E o que é... Não somente com o bloqueio hormonal que a gente causa pela gestrinona, porque o que é esse bloqueio hormonal? A mulher que tem endometriose, ela tem predominância estrogênica. O que a gestrinona faz? Ela pega e ela diminui o seu estrogênio. Então, ela tira essa predominância estrogênica. Ela causa um bloqueio hormonal. Essa mulher passa a não produzir tanto estrogênio, que leva à proliferação desse endométrio, que alimenta esse endométrio, né? E junto a esse tratamento, a gente precisa da nutrição. A nutrição também, anti-inflamatória. Porque como ela é uma doença inflamatória, a alimentação é o que mais inflama. A gente precisa trabalhar em conjunto para poder tratar essa mulher. O tratamento ele é bem complexo, ele não é simples. Exatamente. E não é com anticoncepcional. Não é com anticoncepcional, né? E no caso de dar infertilidade na mulher também, né? O que é extremamente grave. Então, a gestrinona, a gente consegue, em muito pouco tempo, resolver a vida dessa mulher. Essa mulher que tem endometriose, ela tem muita dor. Não é pouca dor, não é frescura. Não é dor. É frescura. É dor. É muito sangramento. Tem mulher que sangra o mês inteiro. Você pensa que você fica menstruado, você não pensa que você é homem. Você nem sabe. Eu só vejo os reflexos, já tive Mas você pensa sua colaboradoras. Mulher, você pensa sua esposa, o dia, 24 horas, o mês inteiro menstruada, sangrando, e com dor, né? e com dor, e com dor, né? Então, é uma doença que incapacita a mulher para qualquer coisa. Acaba com a qualidade de vida, acaba com a vida dela. E aí a gestrinona vem e resolve. E você proibir uma coisa dessa, chega a ser uma crueldade com o paciente. Com o paciente, exatamente. Entendeu? Ontem eu estava numa aula, e aí veio um nutricionista de fora exatamente falando sobre a saúde da mulher, né? Sobre isso. E correlacionando algo, trazendo estudos e tudo mais, que eu já falo até no Instagram há muito tempo, que é a correlação do intestino com o surgimento de endometriose. Eu falei, cara, olha isso.
né? A gente fala tanto de intestino, né? Que você tem que cuidar, Você não trata a saúde do paciente se você não olhar para a microbiota intestinal dele, né? Tudo não é intestino, mas não se trata tudo sem tratar a microbiota. E ele explicando a relação do aumento de uma enzima que chama beta-glucuronidase, que é uma enzima onde deixa o estrogênio livre, desconjugado, para se ligar a outros receptores de estrogênio, tal. E é isso gerando endometriose, endometrioma, né? Que é quando acomete o intestino. Então, assim, como que a gente precisa ter os profissionais, né, o médico, o nutricionista, eles precisam realmente estar trabalhando em conjunto e eles precisam ter essa visão global do paciente, senão eles não vão tratar. Então, assim, acontecer essas situações de proibições, gente, a gente está voltando lá para trás. E outro problema. Hoje em dia, que eu falo que o problema a mais o nosso mundo não é mais o mundo de antigamente. Hoje, a gente está exposto a toxinas ambientais que antes, na época dos nossos pais, avós, bisavós, não eram igual é hoje. Então, hoje a gente está exposto a toxinas o tempo todo. É no ar, é no que a gente come, é no que a gente veste, é no que a gente passa, Radiação, né? É radiação. Então, assim, é muito pior. Né? A gente está voltando lá para trás num mundo que é tóxico. Então, se você não conseguir limitar essas fontes de contaminação, aí você vai proibindo, né, o que traz de benefício para o paciente, como é que a gente vai tratar? Como é que a gente vai tratar? As pessoas até falam, aumentou a expectativa de vida, o mundo é melhor, mas parece que é como se eles estivessem deixando as pessoas mais tempo vivas, mas sem qualidade de vida. Exatamente. É manter, assim, mais doentes, né, vivos, para poder toda uma indústria. Para cada sintoma, um novo remédio. Um novo remédio, né? E você vai mantendo. Para cada sintoma, um novo remédio. É uma longevidade, porém sem qualidade de vida. Isso que a gente tem avaliado muito. E eu queria, Luana, que você explorasse um pouquinho mais da parte da endometriose, como você aborda essas pacientes com endometriose na nutrição. Porque teve uma paciente minha que eu falava, vai procurar nutricionista para ver endometriose. Ela riu, né? Falou, tá vendo? Mas tá vendo? Eles não ligam tá vendo? ao nutricionista. E eu sempre falo, não adianta você ficar aqui só comigo. Você precisa ir lá no nutricionista porque tem que mudar a alimentação, a dieta. Mas já viu a parte da... Já consultou uma nutricionista? Não, eu tô Pra quê? endócrino, não tem nada a ver. Não quero emagrecer, eu tenho endometriose. Exatamente. Isso aqui daqui é inchaço, da endometriose, eu não tô gorda. É muito comum, por exemplo, a barriga, né, Vá, das pacientes, a gente chama de endobarriga, né? Elas acordam até um pouquinho mais murchas, mas no final do dia tá aquela, né, barrigona. Por quê? Porque tudo tem ligação com essa parte intestinal, com o processo de detoxificação do fígado, que não tá 100%. Então, um fígado que não tá, né, atuante nesse processo de detoxificação, como é que eu vou eliminar esse excesso de estrogênio livre, que fica lá desconjugado na corrente sanguínea? Então, assim, não é só também... Hoje, gente, a gente vive num mundo tóxico. Hoje não adianta. A dieta é uma parte do tratamento. Ela é uma parte, é o básico, né? A paciente que tem endometriose, que tem lipedema, acho legal a gente abordar um pouquinho depois também, né? Que é a doença, entre aspas, do momento, né? Ela precisa entender que a dieta é parte de um estilo de vida dela para sempre. Né? Óbvio, ninguém tá falando de radicalismo. Você pode se permitir, de vez em quando, comer alguma coisa ali ou outra, dependendo de como está a sua rotina, né? Você pode se permitir, mas assim, você tem que entender que a dieta tem que fazer parte da tua vida, esse estilo de vida. A dieta ela é uma palavra que vem do grego, onde significa estilo de vida. Não significa restrição, necessariamente dito. Nem temporário. Reeducação alimentar. E não é temporário. É pra vida inteira. Exatamente. É claro que dentro dessas particularidades, a gente faz estratégias específicas de acordo com o que cada um precisa no momento. Não é porque você está fazendo essa dieta aqui, você vai fazer ela para sempre. Né? Hoje o Bruno tá assim, ele precisa disso, a rotina dele é assim, as preferências dele são essas, os exames dele são assim, então tá, vamos ajustar de acordo com o que ele precisa hoje. Não significa que às vezes daqui 1 mês, 2 meses vai ser a mesma coisa, não sei. Né? Então, a dieta é uma parte do tratamento. Olhar para a parte intestinal, olhar para a parte de fígado, olhar para, né, para essa absorção, porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, às vezes a pessoa até come bem, mas se o intestino dela tá todo em desequilíbrio, ela não tá absorvendo nada do que ela tá comendo. E aí, o que adianta? Tá jogando tudo pro ralo? Né? Precisa ver a parte hormonal, precisa ter esse conjunto todo. E dá certo, gente. É claro, a gente não pode prometer cura para ninguém. Mas, assim, isso, né, Vá? A gente tem certeza. Se o paciente se comprometer, porque essa responsabilidade é tua, paciente, não é nossa. Né? A gente pode fazer o nosso melhor, mas a gente só vai dar o caminho. Se o paciente não se comprometer, ele não vai ter resultado. Agora, se ele se comprometer, não tem como ele não ter mudança positiva. Sim.
E o paciente, ele é a maior prova da eficácia do tratamento. Exatamente. Aquele paciente comprometido, ele é a maior prova da eficácia do tratamento, né? Então, eu sempre falo, tem um monte de médico, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra. Contra por quê? Né? Me aponte alguém que fale que não, foi a pior coisa que eu fiz, eu não mudei nada na vida. Eu mesma falo, eu quero que me apresente, me traga alguém. Eu falo a mesma coisa. Traz alguém que eu tratei, que fale pra mim, você não mudou nada na minha vida, não melhorou em nada, não serviu pra nada o seu tratamento. Exato. Não existe, não tem. Entendeu? Então, é uma coisa, não dá pra entender. Dá pra entender e a gente entende o porquê, né? A gente sabe o porquê. Porque não faz, contra. né? Mas é bem isso que você falou. A abordagem, ela tem que ser integral. Ela né? tem que ser integral, tem que entender isso, tem que querer, tem que estar disposto, tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas naquele momento. Né? Não é fácil. Porque o mais difícil, eu digo, que é a dieta. Academia, a pessoa vai, da força do ódio. Isso, mas vai indo, mas ela sabe que é uma obrigação. E ela vai, aí ela vai e faz um personal. Aí o personal já ajuda a dar aquele ânimo, mexeu no bolso. Aí ela vai mesmo, porque mexeu no bolso. Isso mesmo. Agora, a dieta é o único que... Todo paciente que chega pra mim, eu falo assim, tá, e aí depois, no final do meu questionário, eu falo, e a dieta? Então. Eu tô mais Então, eu falei, esse daí eu ainda não tô. Eu falei, então, mas se esse daí você não resolver, não vai adiantar nada que a gente tá fazendo. Exatamente. Porque não vai. Porque a hora que parar... Então, você tá fazendo um tratamento ali com o paciente. A hora que eu tiro aquilo ali dele, acabou. Ele volta a estaca zero, ele volta, ganha tudo de novo que perdeu, ele volta a ficar mal, ele volta... Igual os pacientinhos, os pacientes, meu irmão fala, não fala pacientinho. Não é pacientinho, é paciente, tá certo. É que é uma forma carinhosa, eu entendo. É uma forma carinhosa. Pediatra. Não pode. Mas eu entendo o que ela tá falando. É uma forma carinhosa. Não pode falar assim. Os pacientes, eles fazem o tratamento, aí, vamos lá, colocou 4 meses de tratamento, eles melhoram muito. Meu Deus, foi ótimo, não sei o quê. Daí eles acham que tá tudo resolvido. E some, desaparece. Quando eu vejo, volta o cão arrependido. Aí ele chega lá, doutora do céu, acabou meus negocinhos, meus remedinhos. Minha vida acabou de novo, tá tudo de novo, não tô dormindo, tô ansioso, tô comendo tudo que eu vejo pela frente, tô mal, tô depressivo. Pois é, não mantém o acompanhamento, porque a pessoa acha que, né, isso principalmente os que acabaram de começar, né, Lu? E aí a dieta é sempre o que é mais problema. O maior problema da gente é fazer o paciente aderir à dieta. E aí é o que eu falo. Então você tem que escolher o seu difícil. Escolhe o seu difícil. Comer é bom, é prazeroso? É pra caramba. Né? Hoje, até eu vejo muito a Vá, eu acho a gente muito parecida, assim, porque ela posta, ela fala, e eu também. Porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você come isso como se a gente fosse um extraterrestre, né? Como? Por quê? Porque a minha condição hoje de saúde, de composição corporal, me permite a fazer essas exceções. Mas isso não quer dizer que eu tô comendo isso toda hora, a todo momento. Então, essa é a diferença que às vezes as pessoas não entendem, né? Pô, se ela pode fazer essas exceções, é porque ela se condicionou, ela tem um estilo de vida ali nos seus 80% ou 90% saudável, tem um sono bom, faz atividade física, cuida da saúde mental, espiritual, da alimentação, suplementação, hormônio, tudo. E ela pode se permitir, deve, porque isso também faz parte da saúde, né? Mas não é pegar isso e colocar como regra. E as pessoas colocam cada dificuldade, né? Então, uma coisa que tem que escolher o difícil que quer, né, Vá? É ouvir. Escolha o difícil. difícil. Eu não consigo beber água, gente. Então, isso me dá uma... Olha, me dá um Então, como é que faz, né? Você vai pegar... Abre a boca. Como é que uma pessoa não consegue beber água? Algo que tá ali, que tem em qualquer lugar e que é só beber. Bebe, né? Não, eu não consigo beber água, doutora. Então, se você não consegue beber água, você não vai conseguir nada na sua vida. Exatamente. Nada. Então, uma pessoa que não sabe, não consegue beber água, ela não consegue fazer nada na vida, né? Abandona. Aí quer ficar suplementando? Não é? Aí quer tomar um monte de coisa, quer fazer isso e aquilo. Aí fica não faz o básico. Tô inchada, tô não sei o quê. Não bebe água. Quer remédio diurético. E a pessoa não bebe, não consegue beber 3 litros de água por dia. Aí ele já pensa, eu não bebo 3 litros de água por dia. Bruno! Bruno, você tá pensativo. Você tá muito pensativo. Aquela garrafinha. Ele tá se identificando de cor, ele tá pensando... Eu tô pensando que café não é água, né? O pessoal fala, você toma bastante café e água. Né? Eu não sei se eu falo assim, é porque assim, eu tive uma criação muito... né? Minha mãe, meu pai, muito... Então, assim, não tinha essa opção do tipo, ai, eu não quero comer verdura. Não existia essa opção. Você vai comer isso aqui. Você vai tomar isso aqui. Eu sou dessa geração acabou. Também. Entendeu? Não tinha mimimi. Não tem, então, não gosto. Não tem, não gosto. Vai comer, vai tomar, vai não sei o quê.
né? E aí hoje a gente, mas e agora como é que eu faço? Eu não como, eu não tomo água. Eu tô pensando, por exemplo, das minhas crianças eu tenho orgulho que elas tomam mais água do que eu. E é porque a mãe insiste, sempre insistiu. Hoje eu tento também tomar água, mas até esses dias, acho que foi minha sogra perguntou se vamos levar a Nina no médico, porque eu acho que ela é diabética, porque ela tá tomando muita água. Né? Daí eu falo, não, é que ela toma água, ninguém toma água, e eles estão o tempo inteiro. Na escola se incentiva muito isso hoje em dia, é bom que a gente vê uma mudança cultural também. As crianças sempre com garrafinha, sempre tomando água de qualidade, né? Tem também essa abordagem que eu sempre foco para as crianças, né? A qualidade da água também, que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, né? Mas é isso, é o básico que o paciente precisa ser feito, né? É o sono que dá uma diferença também. É nisso que antes a gente estava... Eu ser cético é que inicialmente eu já vou para... A gente já tem 3 anos já que eu estou fazendo o acompanhamento com a Luana. E no começo eu tentei pautar só em cima de dieta. Não quero suplemento, nem ômega 3. Não, eu falei, que ômega 3? Eu não gosto de óleo de fígado de bacalhau que minha mãe me dava sempre. Agora, Vanessa, ele é professor de mestrado, não sei o quê, né? Então ele era tudo assim, me manda estudo. Não vou tomar nada, jeito. Mas também tinha uma questão de eu meio que ver para crer, para eu analisar meus exames antes e depois e ver o meu limite. É que você também vem de área acadêmica, eu entendo teve você. Um pouquinho, eu falei, se eu colocar creatina aqui, vai me dar um falso negativo, positivo, eu vou pegar e vou tentar ver até onde a mudança de estilo de vida vai me levar. E realmente, depois de 1 ano e meio, eu falei, Lu, empaquei. Eu tô fazendo aqui academia todo dia, 5 da manhã, dieta certinha, mas estagnou. Não evolui. Né? Não aumenta a massa muscular, sentia cansaço ainda, né? Em alguns dias, né? Tava sem disposição para treinar. E a gente começou com o básico, creatina, suplemento básico, nada demais. Os aminoácidos, né? Pool de aminoácidos. Aí eu já vi que deu uma diferença boa. E depois eu comecei a parte da reposição hormonal, que normalmente é aquela questão, né? Homem, até você também atende homens, né? Uhum. O homem, ele vai pensar no hormônio para bomba, óbvio, para ficar fortão. Eu falei, não quero ficar fortão, então eu não vou tomar hormônio. Olha que não crença, preciso. né? Que crença, né? Eu não preciso disso. O homem a texto é cama ou academia? Pior, Exato. né? Aí eu ia falar, também não tá tranquilo lá em casa. Então, não preciso de hormônio, tá tudo certo, né? Falei, nem precisa ficar perguntando, tá tudo certo. Agora, pensar na saúde cardiovascular com a testosterona, ninguém pensa. Aí começou a falar, e a parte de fadiga, o cansaço influencia, né? Então, podia falar um pouquinho também, porque às vezes nem sempre a gente precisa esperar dar o problema da cama ou da academia para começar a reposição hormonal. Mas homem. É bem isso que você falou. A mulher é a menopausa, o homem é a andropausa, que a gente chama, né? Só que o homem é muito mais tardio, que ele começa a sentir os sintomas. Na verdade, ele sente antes, mas ele assimila do cotidiano, é minha rotina, eu trabalho demais, eu sou muito estressado. A mulher já não, ela já tem sintomas, ressecamento vaginal, ela já não consegue mais ter relação com o marido porque ela sente dor, ela tem aqueles calorões que são, infernais na mulher. Então, a oscilação de humor é muito grande, diferente no homem. Só que o homem precisa tanto quanto a mulher, mas o homem ele só procura o médico para fazer reposição hormonal, igual você falou, ou porque ele quer melhorar a performance dele, aí ele acha que o hormônio ali, né, vai ajudar mais rápido, vai acelerar o processo, e realmente acaba que acelera, né? Agora, ou se não, porque ele tá com disfunção erétil, ele tá com problema libido, então ele tá com problema no relacionamento, na parte sexual. Aí ele procura o médico. E a testosterona não é só cama ou academia, gente. A testosterona ela é para tudo, igual você falou, diminuir o risco cardíaco, né? A questão da gordura visceral, a ação, principalmente, memória, cognição. Você pode ver um homem que tá com testosterona muito baixo, o homem ele tem a testosterona maior, é ele que toma a decisão. O homem que não tem o poder de tomada de decisão, olha como que é. Né? Isso daí vem da testo no homem. De decidir as coisas, de ser mais ágil na tomada de decisão mesmo. A mulher é mais complexa, né? O homem vem, então ele começa mal no trabalho,
na relação dele com os amigos, profissionalmente, principalmente, com a mulher. Então, tudo começa a cair, né? E às vezes correlaciona com uma depressão apenas. Depressão, Também. então ele fica mal, desanimado, não tem vontade de nada. E no casamento, acha que não gosta mais da mulher, ou que, né, não quer mais ter relação com a mulher. Aí quando vê, separa. Quantos casamentos Olha a gente só. vê? É igual eu falei há um tempo atrás no meu Instagram, a quantidade de casamento que eu recuperei. Sério, A Vá? quantidade de casamento que eu recuperei. Isso aí aconteceu no consultório. Copia da Vanessa, viu, gente? Além de Cupida. tudo, Sou cupida pros outros, eu sou ótima. Eu sou pra... mais ou menos. Detalhes pessoais. Corta. Corta. Vamos lá, edita. Edita. Mas dessa falta do desejo sexual, né? Da saúde sexual do casal, né? Que muitas vezes ali você começa a tratar e você melhora em tudo. Você tá com mais disposição, energia, você dorme bem, você tá com vontade, você tem vontade de namorar, você o tem humor vontade... muda, né? Tudo, teu humor. Então, você começa a melhorar esteticamente, aí você se acha mais bonito, autoestima. Tudo isso melhora em você. Aí a sua mulher tá lá, precisando também de reposição hormonal e ela não faz. Ou o contrário. Então, eu comecei a pegar paciente assim, eu atendo muito casal. Comecei a pegar uma sequência de paciente assim, quando eu via, vinha só o marido. E aí, como é que tá fulana? Doutora, separei. Oi? A mulher, a mesma coisa. Doutora, separei. Ai, não dá, não sei o que. Eu falei assim, gente... Por que você não traz, então, o seu esposo? Vamos cuidar dele, ou vamos cuidar dela. Ela tá precisando de ajuda. Aí você larga, você separa um casamento de anos. Verdade. Uma família, ali destrói uma família, porque você tá super bem e você não tá olhando pro teu parceiro, pra tua parceira. Cuidando, né? Eu já ouvi Cuidando. isso já de pacientes comentarem, né? Que eu tenho medo de colocar o chip porque a minha amiga colocou e separou porque ela estava numa vibe diferente do marido. Na verdade, é porque ela, justamente, você tem que tratar o casal, porque às vezes os dois estão com É que nem fertilidade, depressão. né? Como é que você vai olhar só pra um? Depressão ou numa frequência baixa, né? Não precisa também chegar só quando tá com depressão para buscar o tratamento. Mas a frequência baixa também, aquele desânimo, né? Que são os primeiros sinais da alteração hormonal. Falta de vontade pra Isso. tudo. Pra tudo, né? Pra tudo. Pra tudo. Não, Um hoje, desânimo geral. hoje dá Você vive no automático. Você vive ali porque tem que viver. Você não tá... tá sobrevivendo, né? Não tá vivendo. Então, é bem assim. porque os hormônios, assim, não adianta também só um hormônio, né? Você vai ter um tudo, conjunto. vai ter o cortisol E trabalhando não só, junto. quando a gente fala hormônio, o paciente só pensa em Na testosterona. testosterona. Exatamente. Não é. Mulher são os da progesterona. Progesterona, estradiol, testosterona. Gente, não é. O corpo todo rege hormônio. Então, é a tireoide, os hormônios da tireoide, é o cortisol, né? O hormônio do estresse, é a melatonina, aí os hormônios sexuais. Cortisol, eu já falei. São vários hormônios que trabalham em conjunto, né? Então, às vezes, você vai ali, o paciente chega pra você, tá com uma deficiência de testosterona, aí você entra com a testosterona pra ele e às vezes não resolve. Porque não é focar só ali Por que a testosterona tá baixa? Tá baixo por causa disso. Tem que tratar outras coisas. O hipotireoidismo mesmo, alteração da tireoide, influencia em muita coisa. Não adianta eu só entrar com a TES para esse paciente e eu não tratar essas outras condições. Tá aí a importância de ver o paciente como um todo. É que as pessoas generalizam por falta de conhecimento. Exato. Você fala hormônio, é bomba, é ciclar, eu não vou lá, porque aquela doutora lá, ela só passa bomba. Isso aí eu já ouvi bastante. Principalmente no começo, que eu trabalhava muito com a medicina esportiva. Hoje eu não abordo quase, eu não sei atleta pra melhorar, assim, o desempenho, né? Na corrida, na bike e tal. Mas tinha muito isso de falar, né? Aquela doutora é prescritora de bomba. Gente, nunca você vê bomba. As pessoas, é igual aquele veneninho que toma na academia, acha também que é a testosterona. E a gente tá falando de reposição hormonal. É muito diferente de usar o hormônio Doping, né? para fins estéticos, né? Exatamente. E a questão do lipedema também, que a gente falou. Vamos abordar. Acho que primeiro também, doutora, falar o que é o lipedema, né? Que muitas pessoas confundem com celulite, né? Qual que é a diferença ali? Quando a gente consegue avaliar que é lipedema e quando é celulite? E como vocês conseguem tratar também, tanto você quanto a Luana, depois falar a abordagem em relação ao lipedema, tá? O lipedema também é uma doença inflamatória.
Então, a gente precisa focar a desinflamação desse paciente, né? É diferente o lipedema para a celulite em si. Tem vários critérios, né, que a gente classifica o paciente com lipedema para chegar ao diagnóstico e a conduta para ele. A parte intestinal é extremamente importante. A gente abordar o paciente com lipedema, a gente precisa tratar intestino. Paciente com lipedema, os fatores inflamatórios dele tá tudo elevado. A gente precisa tratar toda essa parte inflamatória dele, não somente de intestino, mas cardiovascular, tudo, sabe? Então, e aí a dieta entra junto, né, Lu? A dieta é extremamente super importante anti-inflamatória, e muito específica para o lipedema, né? Tem que ser Então, seguida à risca. confunde muito o lipedema com a obesidade também, né? E é diferente. A obesidade não é uma doença que o inflamatório piora, né, o estado de obesidade, mas não é uma doença que se define como doença inflamatória igual o lipedema, né? E o lipedema, o paciente também tem predominância estrogênica. Em muitos casos, a gente precisa entrar, não que seja sempre... Tudo tem indicação e contraindicação. Então, às vezes, a pessoa ouvindo acha que, nossa, essa médica acha que tudo tem que usar o implante disso ou o implante daquilo. Não. Não é isso, gente. Mas muitas pacientes precisam do recurso da gestrinona para tratar essa predominância estrogênica. Não que seja a única forma. Nós podemos trabalhar isso também com a progesterona. Mas é um paciente que, diferente do paciente em estado de obesidade, aquela celulite da obesidade, não tem predominância estrogênica. O lipedema, ele tem. Exatamente. E os parâmetros são parâmetros clínicos ou laboratoriais que conseguem fazer essa diferenciação? A localização, o aspecto da lesão, não sei se... Não somente clínico, mas laboratorial também. Nós temos os sinais clínicos, né, que a gente identifica, como, por exemplo, o tornozelo, que Tornozelo fofinho? Aquele tornozelo fofinho, né? Ai, gente, como que é o nome do ossinho aqui do lado, gente? Tíbia? Não, aqui. Esqueci o nome agora. Mas, enfim, tem vários sinaizinhos que a gente consegue identificar que é diferente da obesidade, né? O lipedema mais das extremidades. Então, aquele colotinho que a não gordura sai é mais de nas jeito extremidades, nenhum. principalmente de membros inferiores, né? A obesidade já não. O gordinho já é todo, né? Não é somente... E o aspecto da coxa, né, aparece muito quando é celulite, uma perna. Você vê que é muito assim, a paciente daqui pra cima ela é uma, e daqui pra baixo... Se você divide o paciente ao meio, na maioria dos casos, parece que a parte de cima não é a mesma, é o mesmo corpo, não é o mesmo corpo. É totalmente diferente. Então, existem vários sinaizinhos, características clínicas que a gente identifica ali com o paciente na hora da anamnese, né? E do exame físico. E também de exames laboratoriais que constam essa inflamação, essa predominância estrogênica. E com massagem resolve? Tratamento estético? A drenagem ajuda. Sozinha não faz milagre. Como nada na vida. É um complemento, Como nada né? na vida. Mas é um complemento. É um Vai complemento. Eu acho que tudo é válido, né? Tudo é válido. Tem que tratar, igual a Vá falou, a parte inflamatória, a parte mitocondrial, energética, intestinal, a parte de desintoxicação, a parte hormonal, com certeza. Tem alguma né? dieta específica? Super específica. Claro, tem aquela individualização sempre, né? Que a gente sempre fala. Mas, normalmente, como você aborda mais essa paciente? É porque o lipedema, a gente ainda não tem uma cura, né? Tem controle. Tem controle. Diferente da obesidade, que a gente consegue, né? Se o paciente quiser, claro. Sempre assim, gente. A gente fala muito isso porque, de fato, é a responsabilidade do paciente, né? Então, a obesidade a gente consegue tratar e tudo mais. O lipedema a gente controla, a gente não tem cura. Então, é uma dieta muito específica que essa paciente ela tem que fazer... Claro, alternando as estratégias e tal. Qual que são as mas assim, são alimentos, por exemplo, para paciente que tem lipedema, que tem a condição da predominância estrogênica, por exemplo, café nem pensar. Né? Glúten nem pensar, laticínios nem pensar, açúcar, soja, milho. Então, assim, é muito específico, sabe? É diferente de uma pessoa que só, eu não como isso porque não me faz bem, porque, né, estufa minha barriga e tal, mas ela não tem nada. A paciente com lipedema, ela realmente tem que fazer uma restrição, ela tem que comer aquela quantidade ali do que é prescrito e tudo mais. É uma paciente que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, principalmente aqui na região dos membros inferiores. Então, ela, às vezes, realmente, ela treina, né, Vá? Parece que, assim, não consegue ter aquela musculatura bonita da perna e tudo mais. Então, ela se incomoda muito esteticamente. Então, é um paciente que só atividade física e dieta não vai resolver. Não Enquanto que o obeso, ele consegue se curar da obesidade
Tem vários que eu conheço que... Doutora, eu não quero usar remédio para emagrecer. Só quero que você controle tudo, veja se eu tenho alguma alteração metabólica, hormonal que vai me dificultar, mas eu não quero usar nada de remédio para emagrecer. Esse paciente, ele consegue se curar só com atividade física, controle metabólico, né, obviamente, e dieta. Agora, o paciente com lipedema, não. É muito específico. Ele precisa, além disso, ele precisa do tratamento Exatamente. em si. Tem medicações que precisam ser utilizadas e hormonal também, o controle hormonal, porque esse paciente tem um desequilíbrio hormonal. Então, a gente tem que abordar ele dessa forma. É diferente. E por ter essa deficiência, né, de progesterona por conta da predominância estrogênica, já é uma paciente que ela já é mais inchada, porque, né, a progesterona é um hormônio anti-inflamatório, então ela já incha por si só, já tem esse acúmulo, entre aspas, da celulite, esse aspecto de pele que incomoda, que piora, né? Aí tem os suplementos que são bem-vindos, que a gente pode usar, por exemplo, resveratrol, berberina ou a metformina, né, complexo B, magnésio, enfim, vitamina D, mas nada isolado faz milagre. Não. Porque nesse caso, a dieta em si, ela tem que ser encarada, tipo assim, cara, eu preciso fazer. Sabe, assim, eu preciso levar isso aqui a sério mesmo, para que as outras estratégias, elas entram e funcionem muito bem. Sim. Senão, fica o mais do mesmo ali, né? Ou o paciente fica esperando uma pílula mágica e não vai acontecer. É um contexto real, mas melhor. Aquilo que eu falei, não resolve. Então, muito paciente vai direto no cirurgião plástico, ele chega lá. É verdade. Exato. Porque você tem também de controlar a parte cirúrgica. Só que o cirurgião não dá para fazer lipo, não dá para fazer o procedimento dele ali nesse paciente que não tratou antes. Então, ele encaminha pra gente de volta. Fala, eu preciso que você trate esse paciente porque ele precisa estar certinho para poder entrar com a cirurgia. Senão não vai adiantar nada e, na verdade, vai aumentar o risco do paciente, porque é um paciente de alto risco. Inflamado, né? Inflamado, entendeu? Então, vários pacientes que eu acompanho, depois eu encaminho para o cirurgião e falo, ela tá no momento de entrar agora com a cirurgia. Agora você vai entrar com a cirurgia, vai dar tudo certo. E nesse caso... tem um tempo, porque não é do dia para a noite, demora. O tratamento do paciente tem que ter paciência, porque não é assim. A gente tem graus, né, amiga? Mas mesmo que seja um grau 1, ele não é com 2, 3, 4 meses que a gente vai resolver. É verdade. É de 6 meses para frente tem que a gente começa a melhorar o paciente, a depender do grau, vai até ano, para deixar ele bonitinho para ir para a cirurgia e ele ter um bom resultado. E você falou da metformina, tem correlação com a resistência insulínica também? Sim. Esse lipedema? Sim, e a berberina também. Inclusive, ontem eles estavam mostrando lá uns estudos da berberina, numa forma mais bioativa e tal. Da berberina, inclusive, sendo superior à metformina e trazendo muitos benefícios na modulação intestinal desse paciente, além da melhora da resistência insulínica, sabe? Me surpreendeu até, porque eu achava, né? É muito bom, tal, mas assim, eu não achava que ela era tão eficaz assim. Fiquei até surpresa. A metformina, ela também tem essa ação, né? Só que o problema do uso da metformina a longo prazo é que ela começa a dificultar a absorção de certas vitaminas. Complexo B, né? Complexo B, por exemplo. Então, a berberina se mostrou superior, né? Quando comparada à metformina por essa situação. Muito legal, muito legal. Bom, teria muito mais assuntos para a gente estar abordando hoje, né? Então, acho que a gente nem vê o tempo passar, tão gostoso. Quando vê, já passou uma hora. Já foi uma hora. Eu gostaria de agradecer, doutora Vanessa, pela sua presença, pela aula, né? Verdade. E gostaria que você fizesse as considerações para os nossos espectadores, para os seus pacientes, aquele recado final, assim, e uma mensagem que você pode estar passando aí para a gente. Queria agradecer também, Vá, por ter aceito o convite, por ter esclarecido, né, para nós, para todo mundo que está assistindo, principalmente sobre essa polêmica dos implantes, que é algo que a gente precisa realmente, né, os profissionais precisam se unir, porque eu acho que a união faz a força, e se posicionar, né, em prol da saúde, porque o maior beneficiado são os pacientes. Então, obrigada, parabéns pelo seu posicionamento, parabéns pelo seu trabalho, né, que você exerce com tanta responsabilidade. Obrigada, eu. Bom, o recado que eu deixo eu escolhi medicina para cuidar do meu paciente. Eu escolhi medicina para trabalhar em prol da saúde. E o que eu acho que eu sou assim, eu fico muito chateada, é essa disputa entre médicos, quando, na verdade, a gente não tinha que disputar com nenhum médico. A gente tem que trabalhar junto.
porque o maior beneficiado disso vai ser o nosso paciente. E a gente não fez medicina para salvar vidas, então trabalhar em conjunto, né? E não querer competir, querer mostrar que é melhor que um ou melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. A gente trabalhando em conjunto é muito melhor. Então, se unir, trabalhar, né, todos juntos em função do melhor para o nosso paciente, buscando qualidade de vida, prevenir doenças, o que não tem coisa melhor, né? E você que nos acompanhou, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e aguarde os próximos episódios do nosso podcast Saúde com Propósito.